Bom, vamos fazer a correção agora da questão do PET, volume 3, do terceiro ano, primeira semana. Eu escolhi essa questão aqui, número 5, do Enem de 2016. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas, com nomes de letras, são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados. Vamos sublinhar esse termo, quadrados aqui. Com as mesmas medidas. E todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Aqui, rua A, rua B, C, D, E e F. Rua 1, 2, 3, 4, 5, 6. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância do percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com rua E. Vou marcar aqui só em cima aqui para a gente ver onde está, tá bom? Rua 6 com rua E. Então, início cruzamento aqui. O consultório do pai, na rua 2 com rua E. Rua 2 com rua E. Então, é aqui. E a escola das crianças, na rua 4 com rua A. Rua 4, e a rua A está aqui em cima, né? Então, rua 4 aqui, rua A lá em cima, então é aqui. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Certo? Está aqui as opções. Vou baixar aqui para todo mundo ver. 3C, 4C, 4D, 4E, 5C. Bem, para tornar essa solução mais simples, vou chegar para cá, eu tomei esse papel quadriculado aqui, onde a malha é realmente composta de quadradinhos, né? Ou seja, todos os lados, em qualquer quadrado que você pegar, tem a mesma dimensão. Coisa que não acontece nessa malha aqui. Vamos voltar aqui para vocês verem de novo. A gente consegue ver aqui, a olho nu, que essa distância aqui não tem a mesma medida que esta, certo? E assim vale para todo mundo. Portanto, ele já falou aqui que todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas. Então, essa malha aqui já não vai dar uma boa noção para a gente realizar a questão como ela tem que ser perfeitamente vista. Correto? Por isso, optei por essa malha aqui. Bom, outra coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Tem alguns termos que a gente precisa relembrar da geometria analítica para ficar mais fácil o entendimento dessa questão. E eu vou falar alguns mais devagar, e se vocês, durante a correção, quiserem anotar aí, fiquem à vontade para anotar. Ou é só voltar o vídeo pausadamente e tomarem notas desses termos, porque vai nos ajudar a resolver essa questão. Eu poderia simplesmente fazer um determinado cálculo aqui e chegarmos rápido nessa resposta. Porém, pode ficar alguma coisa sem explicar direito, corretamente, em cima da questão. E tem outro detalhe, que durante a solução, nós vamos ver que, por algum problema que houve na elaboração da questão, esse imóvel não vai ficar certinho, gente, no encontro de duas ruas, não. Esse termo aqui, encontro das duas ruas, ficar bem claro, é algo muito parecido com o que aconteceu aqui, nos pontos onde estão marcados os locais, né, de cada um. Local de trabalho da mãe, escola das crianças, escritório do pai. Quando a gente for desenvolver a questão algebricamente e geometricamente, nós vamos ver que esse ponto, ou o local onde esse lote
da residência deles vai ter que ficar para satisfazer a mesma distância entre os 3 pontos, nós vamos ver que não vai dar certinho no encontro de 2 ruas, certo? Então, a gente prefere fazer, ao invés de forçar a barra aqui para dar um resultado certinho, de acordo com as opções, eu vou mostrar a vocês uma forma, geometricamente falando, né? Analiticamente falando, para a gente localizar melhor esse bairro. Então, vamos esquecer por hora essas opções, tá certo? E vamos nos concentrar apenas nos cálculos e nas determinações geométricas para a gente acertar isso aqui melhor, tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é determinar as coordenadas cartesianas desses pontos. Quando eu fiz esse plano cartesiano aqui, eu optei por deixar o eixo, a origem dos 2 eixos, exatamente no cruzamento da rua 1 com a rua F. Ou seja, eu posicionei a origem dos 2 eixos, tanto do X quanto do Y, exatamente aqui. Então, fazendo o traço aqui, acompanhei, está vendo? Tudo igualzinho, o Y subindo. E fiz a mesma descrição que eles fizeram para as ruas, né? Aqui a rua A, aqui a rua B, rua C, rua D, rua E e rua F. Do mesmo jeito que ele colocou na malha dele. Só que eu chamei de RA, RB, para não ficar, para que esses números aqui fiquem mais nítidos, né? Fiz a mesma coisa aqui. Rua 1 chamei de R1, rua 2, rua 3, rua 4, rua 5 e rua 6. Já que a origem está no cruzamento das ruas 1 com a rua F, então aqui é o ponto 0. Enumerei cada um das ruas, tanto no eixo X quanto no Y, numericamente, de 1 em 1. Ou seja, a rua 2 aqui, no cruzamento da rua 1 com a rua F, estaria o ponto 1. Na rua 3 com a rua F, 2, 4 com F, 3, 5 com F4, 6 com F5, ou seja, em cima do eixo. Mesma coisa com as outras aqui do eixo Y. Rua E, 1, rua D, 2, rua C, 3, rua B, 4 e rua A, 5. Assim vai ficar bem mais fácil a gente localizar os pontos. Lembrando que todo ponto tem 2 ordenadas, né? E as 2 juntas formam as coordenadas do ponto. E vocês vão ver que isso é possível. Vamos voltar aqui no texto e vamos dar uma lida aqui na parte de baixo. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com rua E. Nós já localizamos ele aqui em cima. Rua 6 com rua E. Então, vamos voltar aqui no nosso gráfico e marcar ele aqui. Rua 6 e rua E. Então, é aqui, né? Vamos voltar aqui de novo. Vamos fazendo assim para ficar mais fácil de a gente localizar, viu? O consultório do pai, na rua 2 com rua E. Aqui a gente já marcou ele, vamos marcar do lado de cá também. Rua 2 com rua E. Então, está aqui. E, finalmente, a escola das crianças, na rua 4 com rua A. Está marcado aqui, ó. Vou marcar aqui. Rua 4, que é essa aqui, dado que esse 3, viu, gente? Rua 4 e a rua A, lá em cima. Ok? Eu vou chamar esse ponto aqui de M para o seu local de trabalho da mãe. Esse ponto aqui de C por ser a escola das crianças. E esse ponto aqui de P, por ser o escritório do pai. Com auxílio dessa régua, eu vou traçar semi-retas, né? Que vão unir, retas, perdão, dizendo que vão unir esses pontos 2 a 2. Aí todo mundo vai ver que nós temos um triângulo. Vamos fazendo assim, para a gente construir isso aqui.
Aqui embaixo. Agora vamos fazer um outro raciocínio geométrico. Eu preciso que ele seja equidistante, ou seja, da mesma distância, para satisfazer o local de trabalho da mãe, a escola das crianças e o escritório do pai. Se eu colocar um ponto qualquer aqui nessa reta, mas que esteja ao mesmo tempo, distante, a mesma distância de C e de M, ele tem que ficar no meio da reta. Ele vai satisfazer isso aqui, como essa reta, Porém, se eu colocar esse ponto, vai ficar olhando assim, a olho nu, ficaria mais ou menos aqui. Se eu colocar esse ponto aqui, ele vai estar à mesma distância da escola das crianças e do trabalho da mãe. Mas ele não vai estar à mesma distância do escritório do pai. Está vendo aqui? Aqui está equidistante, mas aqui não está com a mesma distância que tem aqui e aqui. Se eu fizer a mesma coisa nessa reta aqui, fica a mesma distância da escola das crianças e do escritório do pai. Seria aqui, mas fica longe do local de trabalho da mãe. E o mesmo raciocínio cabe para essa reta aqui. Portanto, esse lote, ele não poderá ficar, esse imóvel deles, não poderá ficar em cima de nenhuma das retas desse triângulo, porque ele não vai ficar à mesma distância dos 3 pontos. Portanto, esse ponto terá que ser localizado em algum local aqui dentro do triângulo. Correto? Para ele ficar a igual distância dos 3 pontos. Bom, vamos fazer uma outra coisa antes da gente continuar. Vamos determinar as coordenadas desses pontos, certo? Eu chamei de ponto C, que eu vou escrever aqui, a escola das crianças. Bom, por isso que eu numerei. Está vendo? Vai ficar fácil agora. O ponto C está aqui. Então, se eu seguir a reta e chegar até no eixo Y, eu vou ver que ele deslocou aqui no eixo Y 3 unidades, E deslocou para cima 5 unidades, Que eu tenho que tomar como referência o eixo. Veja lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o primeiro conceito que a gente tem que lembrar. Eu represento um ponto com 2 ordenadas, a ordenada x e a ordenada y. E o primeiro número que eu coloco, vou escrever pequenininho aqui, é o valor em x, e o segundo valor em y, separados por vírgula. Lembrando que isso aqui não é um número decimal, isso aqui não é o número 3,5, não. Isso aqui é o número 3 em x e o número 5 em y. E está entre parênteses, viu, gente? Não podemos nos esquecer disso. Isso aqui é uma representação de um ponto, ou a representação escrita de um ponto que está representado no eixo, no plano cartesiano. Esse é o primeiro conceito. E agora vamos escrever os outros dois, Vamos escrever agora o escritório da mãe, Local de trabalho da mãe. Olha, está fácil, Se eu tomarmos por base, o eixo Y, ele andou aqui no eixo X, 1, 2, 3, 4, 5. Tomando por base o eixo X, ele subiu uma unidade. Então, o ponto é 5, 1. E o ponto P, que é o escritório do pai, ele veio 1 para cá, ou seja, no eixo X ele andou 1 e subiu 1 no eixo Y. Então, é o ponto 1, 1. Então, estão aí as coordenadas dos 3 pontos. Isso a gente já precisa deles. Outra coisa que não podemos nos esquecer. Eu estou falando de pontos médios, De lados de triângulo. Bom, quando eu tenho ponto médio de um lado de um triângulo e ligo ele até o vértice oposto a esse lado, eu tenho uma reta, um segmento de reta, que chama-se mediana.
Então, esse já vai ser o segundo conceito que a gente vai recapitular. Só não vou fazer isso aqui ainda. Vou fazer um cálculo primeiro para vocês verem matematicamente, ou seja, algebricamente, aonde esse ponto vai ficar. Só que ele vai sair do ponto médio dessa semirreta e vai vir até esse vértice. A mesma coisa com esse lado. E a mesma coisa com esse lado aqui. Vai sair do ponto médio, aqui está fácil de ver, está exatamente no meio do P e do M, até o vértice C. Aonde esses três pontos se encontrarem, gente, será o ponto que vai satisfazer essa questão. E esse ponto tem um nome. O ponto de encontro das medianas é chamado baricentro. Então, vamos repetir o que significa mediana. Vou falar bem devagar. Mediana é um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice desse triângulo, certo? Seria isso aqui. E o baricentro é o ponto de encontro dessas medianas. Ele vai sair por aqui. E pelo fato dele estar relacionado aos pontos médios dos lados, porque ponto médio desse está a mesma distância entre os dois pontos. Ponto médio desse está relacionado entre esses dois pontos. Ponto médio desse está relacionado entre esses dois. O ponto que vai relacionar esses três pontos médios, ele vai estar aqui dentro. E para eu localizá-lo, eu tenho que ligar esses pontos médios, de alguma forma. Ok? É do ponto médio do lado, a que ele pertence, ao vértice do outro. Então, já temos mais dois conceitos: mediana e baricentro. Para saber onde isso vai sair certinho aqui, eu optei, vamos tirar a régua aqui agora, eu optei por calcular a distância entre esses pontos, ou seja, entre M e C, entre C e P, entre P e M. E como que eu calculo isso? Usando as fórmulas de cálculo de distância. Ou seja, eu vou trabalhar com distância de M até C, ele vai ser as coordenadas de x de x de C, menos x de M, elevado ao quadrado, adicionado as coordenadas do y de C, menos o y de M, também elevado ao quadrado. Tudo isso debaixo da raiz quadrada. Não se assustem que nós vamos escrever isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos abrir um parênteses aqui. Qual que é o x de C? 3, né? Menos. Qual que é o x do M? 5. Elevado ao quadrado. Não se preocupem que isso aqui, quando tiver ao quadrado, gente, não vai dar número negativo, não, né? Porque todo número negativo elevado a um expoente par, ele se torna positivo. Até porque não existe distância negativa, né? Vamos trabalhar com esse raciocínio, pelo menos por hora. Mas, agora, as coordenadas dos pontos y. Primeiro do C. Quanto que vale o y do C? 5. Menos o y do M. Está aqui, ó. É 1. Tudo isso ao quadrado. E vamos colocá-lo debaixo da raiz. Agora é fazer os cálculos. 3 menos 5... menos 2. Como eu disse, não se preocupem com isso. Vai dar um número positivo. Mais 5 menos 1, 4.
elevado a 2. Tudo isso embaixo do radical. Menos 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado, 16. Também tudo isso embaixo da raiz. 4 mais 16 é 20. Raiz quadrada de 20. Que nada mais é do que um número que se aproxima do valor de 4,47. Vamos usar assim. Certo? Bom, portanto, geometricamente, essa distância aqui toda vale aproximadamente 4,47. Ah, mas para calcular o ponto médio, eu posso fazer isso utilizando as coordenadas dos pontos? Posso. Mas já que eu tenho a distância entre eles, vamos ser mais práticos, né? 4,47, aproximadamente 4,5, vamos aproximar, tá? Para ficar mais fácil, até porque a régua não tem aproximação centesimal. Então, vamos utilizar o 4,5, que vai dar em torno de 2,25. Podemos medir 2 pontos aqui, gente, na régua, a partir de quaisquer desses números aqui, certo? Mas eu vou utilizar o 0 aqui, só para ficar mais fácil de ver. Ok? O ponto médio dele vai dar em torno de 2 centímetros de alguma coisa, né? 2,25. Então, aqui tem 1, 2. Estão vendo que o cruzamento deles aqui está dando mais ou menos aqui 2,1, 2,2. Pouquinha coisa, quase chegando no 2,3, né? Gente, isso aqui está sendo, assim, não tem uma medida muito precisa. Vamos deixar marcado aqui mesmo. Então ficou fácil, é só marcar o outro lá. Mas vamos conferir para ver se é. Vamos fazer aqui o mesmo cálculo que fizemos para a distância entre M e C. Vamos fazer a distância entre C e P, o P e C, tanto faz. A medida será a mesma. Distância entre C e P. Mesma forma do raciocínio anterior. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido para a gente não perder muito tempo. Certo? Vamos lá. X de P, 1, menos x de C, 3, ao quadrado. Y de P, 1, menos y de C, 5, também ao quadrado. Tudo embaixo do radical. Desculpa estar um pouco espremidinho, gente, é porque o espaço é pouco, viu? 1 menos 3, menos 2, ao quadrado, mais 1 menos 5, menos 4, ao quadrado. Estão vendo que é os mesmos números, porém alguns estão com sinais diferentes, mas a conta no final vai dar a mesma. Menos 2 ao quadrado, 4, mais menos 4 ao quadrado, 16. Portanto, já sabemos que isso aqui é raiz quadrada de 20, que será aproximadamente 4,47, confirmou aquilo que a gente já pensava. Então, vamos já deixar posicionado mais ou menos aqui também, ó, sem muito problema. Agora já sabemos que a distância aqui está dando para ver, né, gente? Se tem 4 unidades, a distância será 2. Mas vamos conferir isso algebricamente. Afinal de contas, estamos treinando para entender o que acontece entre o mundo algébrico e o mundo geométrico. Afinal de contas, a geometria analítica nos traz isso, né? Isso aqui será a distância de P até M, ou de M até P, tanto faz. Vamos colocar a distância de P até M. Mesma coisa, x de M vale 5, menos o x de P, que vale 1, ao quadrado. Y de P, que vale 1, menos y de M, que também vale 1, ao quadrado. Tudo isso embaixo do radical. 5 menos 1, 4, ao quadrado, mais 1 menos 1, 0, ao quadrado. Tudo embaixo do radical. 4 ao quadrado, 16. 0 ao quadrado é 0. Então, raiz quadrada de 16, que é 4.
Olha, confirmou. Eu tenho 4 unidades. E a metade será 2, né? Portanto, o ponto médio está aqui. Agora, vamos unir esses pontos. Vamos de novo utilizar a régua. Lembrando que como isso aqui está sendo feito com a régua que não tem muita precisão, gente, pode ser que fique um pouquinho deslocado. Mas vamos tentar fazer o mais próximo possível para que vocês tenham uma boa noção do que está acontecendo, certo? Então, aqui até o ponto médio lá, ó. Olha, ficou uma coisa até boa, né? Se a gente analisar aqui, fazendo aqui, tá aí. Esse ponto aqui é o ponto que está equidistante dos 3 extremos dos triângulos. Na matemática, ele é chamado baricentro, mas escreve-se G, por causa das letras gregas, né, dos termos gregos. Não vamos explicar isso mais tarde. Não nos interessa muito aqui, não. Vocês podem ver que aqui, algebricamente e algebricamente que a gente calculou, e geometricamente já não teria solução nessa resposta, né? Nessa questão, porque ele fala claramente encontro das ruas. Então, tem uma inconsistência aqui. Ou seja, a geometria analítica acabou por provar que essa questão está inconsistente. Mas vamos continuar fazendo para a gente achar esse ponto aqui certinho. Nós vimos que geometricamente ele não está certinho no cruzamento entre 2 ruas. Correto? Vamos fazer essa prova agora algebricamente, ok? Nós vamos tirar aqui, certo? E eu vou utilizar essa folha em branco que está aqui do outro lado para a gente poder trabalhar com isso. Bom, o baricentro é o ponto, como já disse, que satisfaz a questão do jeito que ele está sendo pedido, aqui distante dos 3 pontos. E ele tem coordenada, e ele é obtido pela média dos 3 pontos, nas ordenadas x e ordenada y. Portanto, o baricentro ele vai ser o x de P mais o x de M mais o x de C dividido, não por 2, viu? Agora por 3. Atenção, a média aqui, se eu tenho três valores distintos, eu calcular a média, eu tenho que dividir por 3, né? E o y de P somado com o y de M somado com o y de C, também dividido por 3. E esse vai ser o ponto. Vamos calcular aqui separado cada um e depois a gente olha os 3 lá. Então, vamos lá. X de P mais x de M mais x de C, dividido por 3. O x de P vale 1, mais o x de M, que vale 5, mais o x de C, que vale 3. Isso dividido por 3. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Agora, o y de P mais o y de M mais o y de C, também dividido por 3. Isso me dá y de P é 1, mais y de M, que também é 1, mais y de C, que vale 5. Tudo dividido por 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 sobre 3. Isso não dá um número exato,
dá um número aproximadamente no valor de 2,33. Portanto, as coordenadas do baricentro ou do ponto G são 3 em x e 2,33 em y. Estou separando aqui com ponto e vírgula para que não fiquemos com outra vírgula aqui, né? E não misturar com essa coordenada desse ponto aqui. Aqui para x e aqui para y. Viram que algebricamente esse número está concordando? Vamos voltar aqui de novo. Com esse desenho. Vamos ver. O ponto G está aqui. Vamos ver quanto que ele andou em x? Aqui é a origem. Então, ele andou 1, 2, 3. Ele andou 3 em x aqui? Andou. Quanto que ele andou em y? Seria essa altura. Veja bem. 1, 2. Ele não teria que andar 2,33, então ele andou um pouquinho acima de 2. E muito antes de chegar em 3 também. Portanto, ele está aqui. Ou seja, nós provamos agora algebricamente o que a geometria já estava dizendo. Que o ponto G, ou o baricentro, ou o ponto